Compartilhar. Em cima, sim. Assim. Não sei o que é que se está a passar aqui. Há bocadinho funcionou bem. Agora já está. Espera aí. Experimenta agora. Já está, não está? Ok. Ora bem, portanto, já sabemos que os textos das origens fazem parte do Pentateuco, que é o primeiro conjunto literário dos livros bíblicos, não é? Como está aqui indicado logo no primeiro slide, o livro do Gênesis, do Êxodo, do Levítico, dos Números e do Deuteronômio. Relativamente à composição do Pentateuco, é claro que convém dizer que, desde o início, a Igreja sempre deu valor aos textos bíblicos, quer do ponto de vista literal, quer do ponto de vista espiritual. Isso vê-se já até mesmo no Antigo Testamento e desde o início da Igreja. Sempre valorizou muito o texto, porque temos acesso ao que Deus disse é precisamente através do texto, portanto, a leitura do texto literal, o que é que diz o texto, e ao mesmo tempo a dimensão espiritual, até que ponto é que alimenta a fé dos crentes. Relativamente à composição do Pentateuco, já desde a Antiguidade se colocaram questões relativamente ao modo como o Pentateuco foi feito. O facto de, já no século XVIII, Jean Struck detecta no Gênesis textos nos quais Deus é mencionado com nomes diferentes. Isso era certamente um problema. Depois aparece Fellhausen, que é um homem da teoria dos documentos, onde aparecem 4 tradições do Pentateuco. A tradição javista, eloísta, deuteronomista e sacerdotal. Até praticamente aos anos 70 do século passado, estas 4 tradições, chamava-se a teoria documentária. Havia um pouco a ideia de que teriam havido 4 documentos, o javista do Reino do Sul, do Reino de Judá, o sacerdotal também de Jerusalém, tal como o deuteronomista, e o eloísta seria do Reino do Norte, o mais antigo, o da época de Salomão, do século X, e depois o sacerdotal seria o texto mais recente, do século VI, durante o exílio da Babilónia, ou então a seguir, inclusive ao exílio da Babilónia. Mas isto é apenas para acenar, porque nós não vamos abordar estas questões da origem do Pentateuco. Temos de compreender que a abordagem da Bíblia, e da mesma maneira que se faz em relação às outras literaturas, só começou precisamente a partir do século XVIII, quando se começou a desenvolver propriamente a ciência bíblica e a olhar à Bíblia como uma outra literatura qualquer, analisando a literatura da Bíblia como se analisa as outras literaturas antigas. E essa descoberta também provocou, em grande parte, a evolução no conhecimento dos textos bíblicos. Depois, esta teoria, digamos assim, documentária, teve muito acolhimento porque acertou em situar cada tradição num lugar e num momento concreto, parecia fazer luz sobre um assunto que era muito complicado até então e oferecia uma explicação simples. Depois, naturalmente que também se descobriu os interessados, os pensadores, os biblistas, digamos assim, também começaram a ver que esta visão dependia muito da filosofia galileana, partindo do pressuposto, que não é verdadeiro, de que as origens de um povo conservam sempre a época ideal, que não é propriamente o caso do povo bíblico, permanecendo a distinção luterana entre lei e evangelho e admirando muito também a monarquia unitária de David por influência da sua predileção política pela monarquia prussiana. Ora, esta crise do sistema de Fellhausen, da tal hipótese documentária clássica,
a partir dos anos 70 do século XX, começou a ser alterada, porque foi muito influenciada pela renovação dos estudos sobre a história do Israel primitivo, aquela questão que eu já assinei de que os textos bíblicos e a história de Israel começou a ser estudada da mesma maneira que estudaram a história das religiões, nomeadamente no século XIX, século XVIII, mas sobretudo no século XIX. Depois, o facto de o Pentateuco se compor numa época bastante tardia. Portanto, vemos que, do ponto de vista literário, vê-se que há um espaço de tempo de séculos, como um dia ontem o Anselmo me disse, cerca de 1000 anos, mas até um bocadinho mais, se calhar 1100 anos, com tradições escritas, orais e escritas, de tal maneira que, para depois os textos terem a sua confecção escrita, evidentemente que é um largo período de tempo e tudo tem que ser bem visto ao pormenor. Portanto, estamos a ver que o Pentateuco, ao compor-se na época do exílio ou pós-exílio, evidentemente que está a reunir tradições que são muito antigas e algumas com mais de 1000 anos de tradição oral. Depois, a partir dos anos 70, também se duvida das tradições já vista e elauísta, pelo menos como documento, começa-se a duvidar, e a tradição deuteronomista e sacerdotal são tradições que são aceites por todos os estudiosos da Bíblia. Ainda hoje em dia é assim, são dois pilares que estão na origem do Pentateuco, o deuteronomista e o sacerdotal, claramente. As tradições do Norte, pois amanhã vamos falar nisso, do Reino do Norte, as tradições do Reino do Norte identificam-se mais com estas deuteronomistas, do Reino do Sul, ou até, como alguns dizem, do perfil davídico, mais o Reino do Sul e não o Reino do Norte. Depois, desenvolveram-se também, nas últimas décadas, novos métodos de interpretação da Sagrada Escritura. Métodos narrativos, retóricos, etc. Basta a gente pensar nisto. Se há um texto na Bíblia que é uma poesia, nós não podemos querer que ele seja história. Um salmo, se é uma poesia, é evidentemente que tem que ser lido como poesia, tem que ser rezado como poesia. Por isso não pode ser visto nunca como história. O grande problema, até começarem os estudos críticos da Bíblia, foi que a Bíblia era vista como o livro de todos os saberes. Por isso é que houve aqueles problemas que já ontem o Anselmo assinou aqui com Galileu no século XVI. Porque a Bíblia era vista como o livro de todos os saberes. Então, tudo o que não estivesse de acordo com o que está literalmente escrito na Bíblia, é claro que era visto como sendo errado. E isso, evidentemente, não podia ser, e com o estudo crítico e científico da Bíblia, começou-se a evoluir bastante nesse aspecto. Depois, apenas acenar algumas teorias sobre a origem do Pentateuco, aproximações ao Pentateuco. Temos a teoria dos fragmentos, que são dispersos à volta de temas específicos, mas em círculos independentes, com alguns autores, que eu apenas aceno aqui, para depois quem tiver interesse em ler e estudar aprofundadamente também poder fazê-lo. Temos Gerhard von Rad e Renthoff, a teoria dos complementos, em que haveria um documento inicial que depois foi recebendo contributos sucessivos, mas não teria autonomia literária, nomeadamente Ewald, de Fett e Van Sitters. Depois, a nova teoria dos documentos, ou seja, os documentos são da época do redator, como se fosse uma teia com vários fios. Depois temos outros paradigmas ainda, nomeadamente autor único e o de Münster. Aceno aqui apenas alguns autores que viveram no século XX e que tiveram muito importante. O Gunkel, evidentemente, não é tão antigo, não nasceu no 18.862, mas apenas 1862. E estes autores todos tiveram muita importância no desenvolvimento do estudo da Bíblia, nomeadamente da primeira parte do século XX. Não devemos esquecer que o mundo protestante, até meados do século XX, sempre andou um bocadinho à frente do mundo católico, no que diz respeito ao aprofundamento da Bíblia e ao estudo científico da Bíblia. Ora, estes autores chamam a atenção para as tradições
Quando se fala em tradições, fala-se em recepção de uma realidade, uma vivência e, ao mesmo tempo, uma transmissão. É o conceito de tradição que estes autores, no geral, apresentam. E são muitos. Uma realidade que é recebida pelo povo, mas que é vivida pelo povo, com certeza, e que depois é transmitida. E fazem ver que os povos sem escritura também podem transmitir com fidelidade ao longo das gerações o seu património cultural através da tradição oral. Ou seja, a palavra escreve-se depois de ter sido dita, depois de ter sido proclamada e ouvida. E ela é escrita com esse intuito de voltar a ser dita, proclamada e ouvida, interiorizada e rezada. Ora bem, isto foi uma introdução muito geral, mas para despertar o interesse, se algum dia alguém quiser aprofundar em detalhe aquilo que é a origem do estudo científico do Pentateuco, muito mais em pormenor. Mas agora vamos mais, então, para o nosso tema, que é a questão do mito. O mito que está na linguagem da Bíblia. Ora, este é um termo rico e polivalente sob o ponto de vista da expressão. É uma criação literária em forma de relato com que o homem tenta explicar os fenómenos, acontecimentos e realidades humanas que fogem ao seu controlo ou se ocultam ao seu conhecimento. Enquanto usa abundantemente o símbolo, o mito é uma verdadeira intuição e um ato de fé. É um meio de exprimir verdades de fé que não se podem traduzir numa linguagem conceptual. É a linguagem em que, por exemplo, a fé verte a perfeita soberania de Deus, facto inacessível à experiência humana, mas absolutamente certo para a fé. O esforço da imaginação humana por apresentar de maneira inteligível as realidades que transcendem a experiência sensível e também por responder a questões importantes que a humanidade se põe. O mito tem a sua própria jurisdição. O seu campo favorito é o tempo das origens, que escapa radicalmente à experiência sensível e ao raciocínio dedutivo. Então chama-se mito de origem. Narra, como se fosse história, as origens do homem e do mundo, de tudo o que o homem não pode compreender imediatamente pela sua inteligência e pela sua experiência. De esquemas ou arquétipos praticamente universais, como, por exemplo, a condição finita do homem, sua natureza mortal, o desejo da imortalidade, o caráter sexuado do ser humano, a origem do que está na base das instituições humanas, como o matrimónio, a realeza, a família. Isso tudo se descobre por detrás do mito. Ora, para abordar estas questões, o mito constrói um relato. No mito, a realidade é percebida e representada não por meio da abstração, mas através de acontecimentos concretos que são oferecidos como uma história e em forma de história. A abstração é própria das filosofias, nomeadamente Aristóteles, São Tomás de Aquino, etc., e toda a filosofia escolástica. O acontecimento mítico sucede à escala universal. A descrição narrativa não é histórica, no sentido que damos à palavra história, nem pretende sê-lo. O acontecimento descrito no mito não é um acontecimento singular, localizável no tempo e no espaço, mas sim a realidade constante do universo e do homem, numa espécie de hoje eterno, seu verdadeiro conteúdo. O símbolo não é, nem pode ser a realidade, mas procura apresentá-la. Daí o título desta comunicação, a realidade por detrás do mito. O discurso lógico usa a linguagem lógica, exata, descritiva e científica, que se esgota no conceito que é formulado racionalmente. O pensamento mítico usa a linguagem figurativa, representativa, que não é unívoca, pois o mito descreve as origens da realidade de uma forma que, metaforicamente e para a fé, é verdadeira e é significativa, mas tomada à letra e para a ciência é falsa. A linguagem do mito é aberta e inesgotável. Isto explica
que, por vezes, o mito apresente aproximações ou descrições contraditórias da mesma realidade. Estas contradições seriam inaceitáveis no pensamento lógico, mas de nenhuma maneira vão contra a natureza do pensamento mítico. A verdade é muito mais profunda do que aquilo que a linguagem pode exprimir. O mito põe os seus recursos ao serviço de tal verdade. O seu fim é a verdade, não a falsidade. Catalogar o mito em categorias de lógica e não lógica é fazer-lhe uma injustiça. O mito não nos oferece uma visão primitiva e ingênua das coisas, mas sim uma concepção muito mais profunda das realidades que inquietam o homem. O que temos vindo a dizer já será suficiente para iluminar a ideia vulgar de que mito e falsidade se identificam. Dentro desse conceito vulgar está a acusação de politeísta. Ora, o mito em si não é politeísta. É uma maneira de pensar e de narrar etiologicamente, quer dizer, indo às causas. Aitia, em grego, significa causa. Narrar etiologicamente as realidades humanas, fazendo-as remontar ao mundo divino, não à especulação ou à imaginação sobre o número de deuses. Por detrás das realidades que aborda, e como causa última das mesmas, o mito encontra o divino ou o demoníaco. E por isso, numa religião politeísta, o mito, logicamente, falará de deuses, sim. Mas também pode servir de forma expressiva numa religião monoteísta, como é o nosso caso. Hoje em dia, ninguém é capaz de defender que Gênesis 1:11 constituem história no sentido moderno do termo, ou seja, que essas narrações sejam o relato objetivo de acontecimentos efetivamente históricos. Em Gênesis 1:11 não há história. Há, sim, questões universais, vivências essenciais do homem de todos os tempos, que se pretendem interpretar religiosamente, projetando-as nas origens absolutas de tudo. O que está escrito em Gênesis 1:11 não são factos da vida de indivíduos, mas realidades humanas arquetípicas que apresentam e ilustram etiológica e teologicamente a história humana universal como resultado de um plano originário de Deus. O estudo crítico e científico da Sagrada Escritura levou o magistério da Igreja a ter um posicionamento defensivo numa primeira fase, nos inícios do século XX, como o Padre Teodoro disse há bocadinho, quando fez a minha apresentação, com a intenção de defender a fé da Igreja. Várias vezes tomou posição oficial contra interpretações que negavam o caráter histórico de Gênesis 1:11. A 30 de junho, por exemplo, de 1909, a Pontifícia Comissão Bíblica afirmava que os diversos sistemas propostos sob a aparência científica para excluir o sentido literal histórico de Gênesis 1:11, e não 13, como diz aí, não assentavam sobre sólido fundamento e rejeitava 3 interpretações anti-históricas sobre esses capítulos. A interpretação que dizia conterem fábulas tiradas da mitologia e como as cosmogonias dos antigos povos orientais e adaptadas ao monoteísmo pela eliminação do politeísmo. A interpretação que os reduzia a alegorias e a símbolos destituídos de fundamento de realidade objetiva, propostos em forma de história para indicar verdades religiosas. E a interpretação que via neles lendas, em parte históricas e em parte fictícias, compostas para instruir e edificar. O decreto sublinhava ainda que não se podia pôr em dúvida o sentido literal e histórico
Estão a ver, neste momento ainda se diz literal e histórico dessas narrações, uma vez que tratam de factos que tocam os fundamentos da religião cristã, entre os quais estão a criação do universo feita por Deus no início dos tempos, a peculiar criação do homem, a formação da primeira mulher a partir do primeiro homem, a unidade do género humano, a felicidade original, protoparental, em estado de justiça, integridade e imortalidade. A ordem dada por Deus aos primeiros homens para provar a sua obediência, a transgressão. A perda do estado de inocência após a sedução do diabo em forma de serpente e a promessa do futuro redentor. Isso vê-se no Enquiridion bíblico número 56. Em 1943, o Papa Pio XII, com a encíclica Divino Afflante Spiritu, valorizou os géneros literários da escritura, o que impulsionou no mundo católico os estudiosos a prestarem atenção aos problemas literários, científicos e históricos, culturais e religiosos, relativamente aos 11 primeiros capítulos do Gênesis. Dizer também que o tempo da Igreja não é o tempo do mundo. Isto para a gente compreender que se compreende que realmente no princípio do século XX tenha havido uma postura muito defensiva da parte do magistério da Igreja relativamente às novidades que a investigação científica trazia, essa postura defensiva compreende-se porque muitas vezes a novidade era apresentada para atacar a fé da Igreja, para dizer que a Igreja que estava enganada e não propriamente no objeto científico em análise. E isso provocou que a Igreja, durante muito tempo, tivesse uma atitude muito defensiva em relação às novidades científicas relativamente à investigação no mundo bíblico e aqui, nomeadamente, no que diz respeito aos textos das origens. Ora, o livro do Gênesis, em hebraico diz-se Bereshit, que portanto é o livro do Gênesis das origens, é portanto um livro de origens, não fundamentalmente origens em sentido temporal, mas a origem que serve para revelar o sentido. A origem de toda a humanidade, nos capítulos 1 e 11, e as origens de Israel, nos capítulos 12 e 50. E é muito interessante esta noção, que é uma noção muito atual, da diferença entre o começo absoluto e o começo relativo. O começo absoluto significa aquelas realidades que estão completamente fora do controle da experiência humana, quer dizer, realidades que não são acessíveis ao homem, como é, por exemplo, o caso da origem do universo, não é? Da origem do mundo. E o começo relativo é, por exemplo, o meu nascimento, o nascimento de cada um de nós, quando cada pessoa começa a existir. É um começo relativo. E o começo absoluto seria, então, o que nós encontramos em Gênesis 1:11. As origens da humanidade e de Israel, que são vistas como duas etapas do único projeto salvador de Deus. Por isso nós olhamos aqui para um quadro de Adão e vemos que nos primeiros 11 capítulos da Bíblia o protagonista principal é Adão. E aí trata-se das origens da humanidade. O tema é a criação e a queda. E vamos depois aos capítulos seguintes e vemos o quadro de Abraão, que são os capítulos 12, 50, onde o protagonista principal é Abraão. Os capítulos são Gênesis 12, 50. Aqui trata-se já mais das origens de Israel e não da humanidade. E o tema é a promessa da terra e da descendência, como vamos ver, e a aliança. Uma outra realidade que é muito importante para compreendermos e que aparece sobretudo aqui no livro do Gênesis e dos Números são as genealogias, quer dizer, a ligação dos nomes entre si, que no fundo, provindo tudo de uma tradição oral tão antiga, é uma maneira de fazer a ligação histórica, é um recurso para explicar uma determinada situação, indo até os antepassados, fazendo ligação entre os vários nomes.
Tanto é que, se formos ao Novo Testamento, a gente vê essa genealogia do próprio Jesus no Evangelho de Mateus a entroncar em Abraão e no Evangelho de Lucas a entroncar na figura de Adão, precisamente. Por exemplo, os cananeus aparecendo como um povo maldito. Porquê? Porque são descendentes de Cam, filho de Noé. O israelita já como um povo abençoado por todos serem descendentes de Abraão, que Abraão provoca e é gerado ao mesmo tempo na ordem da graça, não tanto na ordem biológica, e a genealogia é uma maneira de unir relatos que primitivamente eram independentes. Depois temos também narrações, passagens já vistas. Quando se diz já vista e eloísta, é quando o nome de Deus aparece desta maneira nas passagens bíblicas, Yahvé, o Elohim e sacerdotais. A narração de ficção caracteriza-se sempre pela presença de um narrador e existem formas literárias narrativas. A saga, embora muitos autores tenham muitas dúvidas em apresentar a saga, porque esta descoberta, digamos assim, literária nasceu mais nos países nórdicos e há muitos autores na Europa que têm muita dificuldade em usar essa expressão. De qualquer modo, pode-se perceber como uma história heroica, uma narração mítica ou uma lenda. Depois, temos aqui linguagem de imagens, com certeza, em que se vê que Israel teve, pelo menos, contato com as culturas circunvizinhas, onde se apresentam também as origens do mundo e da humanidade. Por exemplo, o Enuma Elis, a criação do mundo até à humanidade, o Atrahasis, o mundo inteligente, que é o que significam essas palavras, a criação do homem até ao dilúvio, e o Gilgamesh, que é uma epopeia de 1800 a.C. A cultura religiosa de Israel teve contato, certamente, com estes mitos de origem e também se terá servido deles, como se vê em Gênesis 1:11, para transmitir a mensagem. Temos as grandes questões da humanidade, quem é que fez o mundo, qual é a dignidade do ser humano, qual é a origem da inclinação para o mal, porque é que o homem é capaz de matar o seu irmão. Pensa-se, por exemplo, em Gênesis 4, em que Caim mata Abel, a situação do homem pecador, a situação do homem que faz a experiência do mal. Temos também a linguagem a partir de imagens. Por exemplo, a tentativa de harmonizar estes textos com a ciência é considerado um erro grave hoje em dia, como já antes ficou dito. O concordismo, que não respeita a legítima autonomia das ciências, evidentemente que nem respeita a veracidade da Bíblia, que não pretende ensinar ciência ou história, mas unicamente o caminho da salvação. E eu sempre aprendi, ao longo da minha vida, lembro-me sempre nas aulas de filosofia, o Padre Caetano Tomasco dizer, quando eu estava aqui no seminário, que a gente nunca negasse os factos da ciência. Os factos da ciência, não é as hipóteses. As hipóteses podem-se negar e podem ser superadas e ultrapassadas. Mas os factos comprovados, é uma falta de inteligência negá-los. Por isso o concordismo é irracional, é um erro grave e não faz sentido. Não tem lógica. Portanto, devemos compreender bem a diferença entre verdade bíblica e verdade salvífica. Verdade bíblica e salvífica, com certeza, que é muito diferente da verdade grega. Mas agora não temos ocasião para estar aqui a aprofundar esses conceitos. A ciência... À ciência o que é que compete? Compete explicar como é que surgiu o mundo e o homem, empregando teorias e hipóteses científicas, chegando a factos, eventualmente. É competência da Bíblia explicar o quê? Para que é que o homem foi criado, quem é o homem, o que é o homem e qual é a sua relação com Deus. Ora, é precisamente agora aqui que vamos entrar um pouco nos textos das origens, ou seja, nos relatos da criação.
Ora, em Gênesis 1 e 3, a estrutura do homem é revelada sobretudo na sua dimensão de criatura. O homem existe porque está dentro de uma relação, que é uma relação de alteridade. O ser humano não está sozinho na criação. Então com quem é que está? Está com o seu semelhante e está sobretudo com Deus. O sentido originário do ser humano está precisamente na sua relação com Deus, que é a dimensão vertical, que o coloca também na sua relação com os outros, que é a dimensão horizontal. E também com o mundo, com a natureza, como vamos ver. Esta estrutura fundamental, porém, é alterada pelo pecado. Porque o pecado é a recusa da alteridade. É a recusa de Deus e do outro. E quando o pecado intervém, surge uma maneira diferente de ler a realidade humana. A lei, ou a Torá, estamos no contexto do Pentateuco, não é? A lei intervém como um dom da verdade, ou seja, como revelação da transgressão e também como tentativa para limitar as consequências da transgressão. A lei é a modalidade que é dada ao homem para viver de acordo com a vida de Deus. Daí a importância da temática da aliança, como vamos ver. O homem pecador, o homem que tem a experiência do mal, a experiência do pecado, a relação que tem com a lei qual é? É uma relação de medo, não é uma relação de liberdade. A relação com os outros é uma relação de violência, não é uma relação de comunhão. Portanto, há aqui uma bipolaridade que está sempre presente nos textos das origens. O homem é criado para a vida, mas destina-se a morrer. Qualquer veleidade diante da morte fica em nada, é logo destituída. Ora, o primeiro relato da criação é aquele que a gente diz que é o relato sacerdotal, ou seja, é o mais recente, em que tudo é bem ordenado, ritmado, de acordo com a tradição sacerdotal. Diferente dos mitos mesopotâmicos, onde o cosmos, o mundo bom e ordenado, não apenas nasce do caos pré-existente, isto é, nasce do mal, que ressurge ciclicamente, como fica sempre em conivência com ele. Em Gênesis 1, 2, 4a, que é o primeiro relato da criação, não há violência de espécie alguma, nem é organizada nenhuma realidade anterior. O segundo relato da criação é mais antigo, chamado Javista, começa com uma lacuna por parte do redator, quando diz que não havia homem para cultivar a terra, e logo resolvida mais à frente, quando o homem é modelado a partir do pó à imagem dos mitos mesopotâmicos. Estes textos mesopotâmicos são o Enuma Elis, como eu já referi atrás, cujo relato se estende desde a criação do mundo até o aparecimento da humanidade e, segundo os estudiosos da Torá, do ano 2000 a.C. E o poema Atrahasis, o muito inteligente, cujo relato se estende desde a criação do homem até o dilúvio. Ao contrário do que acontece no Gênesis, a argila é amassada juntamente com o sangue e com os restos dos principais deuses maus, nessa cultura mesopotâmica, Kingu no Enuma Elis e o Vehila no Atrahasis. Nestes textos mesopotâmicos, a humanidade surge como uma necessidade de os deuses limparem o mal do seu seio. Ou seja, de acordo com esses mitos mesopotâmicos, a humanidade é má por natureza, porque é criada com os restos de deuses maus. A humanidade não é senão o mal varrido da esfera divina. A humanidade é resultado de uma luta intradivina, que não é culpada, mas vítima, sendo a vida humana uma tragédia em que o homem sofre e se revolta contra um destino que lhe é imposto de fora, pelos deuses. Ora, no livro do Gênesis, nada disto aparece. Nada disto aparece no livro do Gênesis. Voltando ao segundo relato da criação, que é o relato J, a descrição do Éden que nele se faz,
mostra o viver na abundância. O termo que aparece, o termo que aparece também em Ezequiel e em Isaías, tem uma conotação escatológica, mas não deixa de referir-se ao texto originário. A descrição do jardim situa-o tanto na geografia como no mundo do sonho. O Tigre e o Eufrates são subejamente conhecidos, não é? Os rios. Mas, por exemplo, o rio Pishon, que banha o país dourado de Évila, e o rio Guion, que banha o país de Cush, são uma espécie de Eldorado, onde nenhum homem ainda pôs os pés. Ninguém conhece. Não existe. Ora, indo ao primeiro relato da criação. Então temos, no primeiro dia, é criada a luz no primeiro dia, que é apresentada sempre como boa. O termo hebraico é top, quer dizer bom, quer dizer belo também. Temos o mar e a terra, que também é apresentado como bom no segundo dia. O firmamento, o mar e a terra, as plantas no terceiro dia, os luzeiros, o grande e o pequeno, no quarto dia, depois os peixes e as aves no quinto dia, e finalmente os animais domésticos e selvagens, que são apresentados como bons, e finalmente o homem, que é apresentado como muito bom, também no sexto dia. Ora, os 6 dias e as 8 obras da criação dispõem-se de uma forma simétrica. Cada obra da primeira parte corresponde de modo análogo à obra análoga da segunda parte. Ou seja, a luz, o dia e a noite que estão no primeiro dia, corresponde depois ao sol e à lua, que muitos autores interpretam como sendo uma humanização do tempo. Ou seja, ao falar do Sol e da Lua, aparentemente não seria necessário falar do Sol e da Lua, se antes já se falou da luz e das trevas. Mas isto é uma maneira de humanizar o tempo, de tornar o tempo litúrgico, digamos assim. Depois, como se vê aqui pelas cores, o firmamento com o céu e a água para as aves e para os peixes. Depois, a terra e as plantas para os animais terrestres e para o homem. Vê-se que o homem partilha a natureza. Portanto, digamos assim, as bases da ecologia estão claramente aqui no livro do Gênesis. No entanto, tudo se encaminha para o sétimo dia. Porquê? O sétimo dia é o dia do repouso. Na vivência litúrgica do povo bíblico é o sábado, é o dia do descanso. Mas Deus não descansa, evidentemente. O homem é que precisava de descansar na sua organização laboral e social. Mas este repouso tem uma dimensão contemplativa, para dizer que, no fundo, o ser humano só é completo quando é capaz, enquanto criatura, de se reportar ao seu Criador. Ou seja, reconhecendo-se como imagem e semelhança de Deus, reportando-se assim ao seu Criador, aquele que está na sua origem. Portanto, voltando ao primeiro relato da criação, o relato sacerdotal, a criação aparece como uma separação e divisão, isso é um dado, quer dizer, quando não há, sem separação não há criação, como é evidente, não é uma emanação de Deus. Separação não nega a comunhão, pelo contrário, afirma a comunhão. Porquê? Porque aceita a diferença na relação criatura-criador. Aceitar a diversidade. E só aceitando a diferença é que é possível viver em comunhão. Isto vê-se na relação homem-mulher, isto vê-se na relação homem-Deus. A função dos astros, a luz é separada das trevas, que é o tempo cósmico. A noite e dia dizem que o tempo existe, e o sol e a lua dizem que o tempo é para o homem. Ou seja, é como que uma humanização do tempo. Tudo se encaminha para o sétimo dia, não no sentido da produção das coisas, mas no seu ser dadas à necessidade humana por amor. Dadas por Deus à necessidade humana por amor. O homem passa a ser co-criador, enquanto ser de responsabilidade. E a adesão que é pedida ao homem só pode subsistir com a qualificação da liberdade, na forma de consentimento. O homem só é completo quando se reporta à sua origem, ao seu Criador, Deus. Quando Deus contempla a sua obra, na verdade, é o homem completo que contempla Deus.
Eu vim para trás, mas não deve ser. Então, depois, o quinto dia mostra que a vida se revela uma vida abençoada, sede fecundos e multiplicáveis, porque se manifesta na obediência à ordem de Deus. A vida, pois, apresenta-se sempre como uma vida recebida, quer nos animais, quer no homem, porque ninguém se faz a si próprio, ninguém dá origem a si mesmo. Os peixes enchem o mar, as aves enchem o céu, mas só o homem enche a terra. E como tal, deve multiplicar-se e encher, partilhando, no entanto, a natureza com as restantes espécies. O mistério ou contradição do homem é este. Por um lado, ser sinal do divino, é a imagem e semelhança de Deus, é a obra mais bela. E por outro lado, consciente da sua própria pertença à terra, ser sinal do céu sem nunca negar a pertença à terra. Sempre haverá a tentação de suprimir um dos aspectos do mistério do homem. E a sua tarefa é realizar-se na sua verdade. A vida é abençoada em todas as suas formas, mas a bênção é dirigida sobretudo ao homem. A linha de continuidade do texto do Gênesis com as figuras patriarcais vai afirmar isto com clareza. O texto explicita que Deus faz 3 bênçãos. Primeiro, os peixes e as aves. Depois, o homem. E, por fim, o sábado. Este tríplice ato divino afirma a plenitude da bênção sobre a vida. Logo, da fidelidade de Deus e da bênção, que é o ventre materno. Afirma-o a linha de continuidade que o texto traça para as figuras patriarcais e a renovação da promessa que lhes é feita, que é ser numerosos e terem a terra. Esta bênção é fruto de um paradoxo ulterior. Os dois, o macho e fêmea, devem tornar-se um só. Também aqui o homem, que é capaz de manter-se dentro deste paradoxo, está em grau de permitir à bênção continuar e, portanto, exercita a sua obediência à iniciativa divina. Depois, no fim, Deus diz que era tudo muito bom. Não apenas bom, mas muito bom. Portanto, é o superlativo do juízo sobre a realidade enquanto é boa. O superlativo da bênção, porque aparece 3 vezes. E 3 é o número de Deus, como a gente sabe. Portanto, isto dá a impressão, a nível do relato, da plenitude absoluta, da beleza de toda a criação que Deus fez no princípio. A fidelidade de Deus à bênção irá verificar-se na figura de Abraão, pois a fecundidade será sinal da fidelidade de Deus à mesma bênção. O homem é senhor da terra, é para o sábado. Resumindo, por conseguinte, o homem é a imagem de Deus, mas sem poder substituir-se a ele, porque o verdadeiro Criador é o Senhor. O sábado torna-se um momento da celebração de Deus como Criador. O primeiro relato conclui-se com este elemento divino do repouso. Israel, no exílio da Babilónia, cantou o Deus da vida. Ou seja, um momento de crise que foi estar na Babilónia, vamos ver amanhã essas datas. O momento de crise foi um momento de grande reflexão e de refundar a fé a partir das tradições das origens. O povo tinha vivido alimentando-se das promessas de Deus. Com a vinda dos babilónios, as promessas são desmentidas, parece que tudo se perde. Mas no momento da crise, a fé de Israel continua viva. No momento em que experimenta a morte, Israel canta o Deus da vida, que é o que acontece precisamente quando está no exílio. Ora, é passando pela crise da morte que Israel se abre à esperança de uma vida que é capaz de ir além da morte. Vida e bênção para sempre. Aqui, voltando a resumir o que já foi dito, este projeto de harmonia é criado por Deus, harmonia Deus, homem, natureza. O homem rompe este projeto, rejeitando depender de Deus, depender entre aspas, e ao romper com Deus, o homem rompe consigo mesmo, com os seus semelhantes e com a criação. Já o quadro de Abraão, a palavra e a promessa estão no início da história da salvação, como se vê em Gênesis 12. Abraão responde com fé à palavra de Deus. Depois temos Isaac,
que é o filho da promessa. Abraão procura a sua própria forma de ter um filho, assim nasce Ismael da escrava Agar, uma modalidade que não se encontra noutros lugares da Escritura, mas que é própria deste ciclo dos patriarcas do Antigo Testamento. Deus reafirma a sua promessa, Isaac nasce, mas incompreensivelmente pede que sacrifique o seu filho e traça ali da prova da fé, e depois então vem a aliança. A experiência do encontro com Deus e Abraão vai descrever-se em termos de aliança. Deus compromete-se em dar-lhe uma terra, em Gênesis 15, que é o primeiro texto da aliança com Abraão. Deus compromete-se a dar-lhe uma descendência e uma terra. E Abraão compromete-se a fazer a circuncisão. Vê-se aqui claramente que esta circuncisão é originada precisamente do tempo do exílio da Babilónia, numa altura em que, estando junto de outros povos estrangeiros, era natural querer, era natural haver um sinal exterior que mostrasse a pertença ao povo. Temos aqui estes textos que não são propriamente fáceis de ler, porque a letra é a mais miúda, mas vê-se aqui nestes textos a bênção de Deus neste relato de itinerário em Gênesis 12, 1, 9, a situação dos povos nómadas e seminómadas, como é o caso de Abraão, em que aquela bênção sobre a criação que se vê no relato sacerdotal continua em Abraão. Portanto, há uma ligação entre Gênesis 1, 11 e Gênesis 12 e seguintes, e isso faz-se pelas genealogias, porque também o pai de Abraão está também referido em Gênesis 1, 11, e depois a aliança em Gênesis 15, 1, 7 e em 17, que são textos onde aparece o termo Javé, em que Abraão se queixa da infecundidade, Sara é já uma mulher de idade e não tem filhos, será Eliázar, o escravo, é que vai ser o herdeiro dele. Então Deus faz-lhe a promessa da descendência e Abraão confia no Senhor. O termo que aparece depois em Gênesis 17 é mais El Shaddai, que é o Deus Supremo, é um dos nomes de Deus no Antigo Testamento, em que aqui aparece o dom da aliança, como uma relação única com Deus. Aqui não há rito de conclusão, enquanto que em Gênesis 15 há aquele gesto de partir o animal e passar pelo meio do animal que está partido ao meio, com o fogo, etc. Aqui isso não existe. Aqui há a palavra de Deus com valor de juramento. Depois, uma fecundidade inaudita, relação particular entre os dois parceiros. Anda na minha presença, dirá Deus a Abraão. Portanto, sinal de que Deus e Abraão funcionam como partners da mesma realidade. E depois o sinal da aliança que aparece. A relação particular com Deus e o dom da terra. Não há dúvida que a relação com Deus é o essencial em toda, podemos até dizer, como dizem alguns autores, em todo o edifício do Pentateuco. Não são propriamente cláusulas da aliança, mas é um encontro com Deus, um encontro para o qual o homem não podia ir, nem sabia ir só por si mesmo, mas é porque foi encontrado por Deus. E por ter sido encontrado por Deus é que permite viver essa aliança. Temos, portanto, o dom, o juramento, a descendência, uma relação única com o Senhor, o dom da terra e a aliança. Depois, algumas questões, já não vou demorar muito mais, porque já está a passar da hora. Vou só terminar aqui algumas questões relacionadas com as narrativas patriarcais, em que alguns autores, nos seus estudos, quiseram dizer que os patriarcas antigos teriam sido figuras fictícias, praticamente à imagem de Gênesis 1:11, que não teriam sido figuras históricas, mas a maior parte dos autores não vai nessa linha. De facto, as narrativas patriarcais são muito diferentes do javismo mosaico, que é Êxodo 3 em diante. Se há muita influência do tempo da redação do exílio, como dizem muitos autores, e do pós-exílio, então as narrativas patriarcais deveriam ser também muito diferentes daquilo que são.
Para quem defende, como esses autores aí, que as narrativas são uma criação literária do tempo da redação, devemos apontar algumas incongruências, que são as seguintes. Se Abraão é uma personagem fictícia, inventada tardiamente, como é que se explica que o redator lhe tivesse dado o nome Abraão, que é comum no Próximo Oriente Antigo, mas que não aparece em nenhum outro lugar da Bíblia, em vez de lhe dar um nome Teóforo? Teóforo quer dizer que leva o nome de Deus. Um tal nome seria mais mosaico e israelita do que propriamente Abraão. Se é uma mera produção literária, como é que se explica que exerça o culto numa grande variedade de lugares e altares? Siquém, Hebrom, Mambré, país de Moriá, e planta árvores sagradas contra as leis deuteronómicas? Como é que se compreende que o culto careça de sacerdotes, mediadores e festas calendarizadas? Como se explica que não haja a menor referência ao sábado? Se é personagem fictícia, porque é que há ausência completa de pecado, julgamento, bem como o encadeamento, pecado, castigo, conversão e salvação, que é tão característico da obra deuteronomista? Se Abraão e os patriarcas são fictícios, tardios, como é que passam na terra como estrangeiros residentes e não como ocupantes, como sucederá mais tarde com Israel na luta pela posse da terra? Portanto, há um clima pacífico e amigável que contrasta com o Êxodo e com o resto do Antigo Testamento. E isto não poderia ser inventado. Estaremos, pois, perante a religião da família, segundo alguns estudos recentes, como Rainer Albert. A religião dos patriarcas situa-se numa época particular da história, em que a base das suas manifestações é a família alargada. A religião da família é a mais pessoal e é menos anónima do que a religião oficial. O Deus da família, ou de um clã, é o Deus de um antepassado. Não é propriamente o Deus do universo ou o Deus de toda uma nação. Daí a aliança incondicional de Deus com Abraão. Depois, eu acho que vou terminar aqui, porque amanhã a gente completa isto e passa para os dados da história de Israel. Fico muito agradecido pela vossa presença e espero que em casa tenham conseguido acompanhar a exposição. Muito obrigado.